vou fazer uma pergunta aqui, meio de sobressalto aqui. O chocolate, ele não gosta de Água. água, umidade. Isso. Então, cuidado com o armazenamento, cuidado Exato. como você utiliza, temperatura. Como que é a questão da temperatura com chocolate, Ellen? Porque a gente tem ali O várias. chocolate, ele é um... A gente Sim. tem várias indicações, às vezes um cacau, quando você compra um chocolate, muitas vezes ele vem especificado ali a temperatura de trabalho dele. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Vamos lá. O chocolate ele é um produto muito sensível, né? A gente tem dentro da parte gordurosa da massa de cacau, que é a manteiga, a gente tem vários tipos de gordura, né? Aliás, a gordura ela pode cristalizar em vários tipos de cristais. Então a gente tem que ter um cuidado com temperatura. Quando a gente fala antes um pouquinho de aplicação, né? Quando a gente fala, por exemplo, em transporte, a gente precisa ter um cuidado porque o chocolate, para ele ser moldado, ele foi temperado. O que quer dizer isso? A gente induziu uma formação do cristal, que é o cristal desejado. Então o chocolate fica com aquela aparência bonita, fica com brilho, fica com um Uhum. snap, que a gente chama, que é aquela quebra, né, adequada. Então precisa ter um cuidado para isso, porque vamos dizer assim, no armazenamento, no transporte, a gente pode ter, se a gente tiver muita mudança de temperatura, a gente pode ter desfazer essa formação de cristais que a gente formou. Então, e aí por isso que às vezes a gente compra um chocolate que ele tá com aquelas aparências esbranquiçadas, né? Aquilo lá não é Uhum. mofo, né? Geralmente não é, né? Aquilo ali, então, é a gordura que se desorganizou e reorganizou de uma outra forma que não foi a que a gente planejou, né? Interessante. Uhum. Então, quando a gente fala de armazenamento, quando a gente fala de transporte, tem que ter esse cuidado. E quando a gente fala de trabalho, né? A gente tem também, ele é um produto sensível, então quando a gente fala de temperatura de trabalho também, quando eu tô ali, já derreti meu chocolate, já vou fazer uma aplicação também, é importante sempre eu tomar bastante cuidado, ele queima muito fácil, né, então a temperatura também a gente tem que ser bem respeitada. Quando a gente quer trabalhar para temperar um chocolate, coisa de 1 grau ali de temperatura, para temperar também, faz diferença ali nessa organização dos cristais que eu comentei. Então é um produto super sensível, super delicado, assim, tem que ser muito respeitado. Legal. Você tocou num ponto aí que eu achei também muito interessante, acho que é bacana a gente trazer para o pessoal aqui, que é a respeito, você falou não é mofo. Isso me remete ao tempo de validade do chocolate, do cacau. Como é que é o tempo de validade desse tipo de produto, Ellen? Olha, a validade ela depende muito, né? É difícil a gente estimar porque a validade ela vai depender de outros ingredientes, do processo, né? O Uhum. que a gente vê de prática de mercado, o chocolate costuma ter eu já vi chocolate de 6 meses, já vi chocolate de 1 ano e já vi chocolate de 2 anos, né? Uhum. Isso depende muito do que você está usando, o tipo de ingrediente, tipo de gordura que você está usando, né? A qualidade da matéria-prima, tudo isso. Então existe essa e também ao estresse que ele vai ser exposto aí Uhum. no ponto de venda que você está trabalhando e tudo mais. Mas fica nessa faixa aí. A E, média é 1 ano. Pois é, muitas vezes aquele profissional que trabalha com chocolate, ele vai lá, compra chocolate em grande quantidade, deixa estocado, e muitas vezes ele vai utilizar essa matéria-prima e ele acaba notando alguma coisa ali meio diferente, a receita não está dando certo, o chocolate não está respondendo da forma que ele gostaria. Quais são os sinais que o chocolate dá quando a validade dele já ultrapassou? Bom, um dos pontos que a gente pode perceber que ele não está mais adequado é sabor, né? Uhum. O sabor não tá adequado. Existem alguns pontos que não significam que a validade não tá fora da validade, por exemplo, como eu acabei de comentar, né? O transporte pode causar uma reorganização dos cristais de gordura. Então, quando a gente abre um chocolate que está com aqueles risquinhos brancos, aquilo ali a gente chama de fat bloom. Então, é uma reorganização da gordura, então aquilo, por exemplo, não é um problema, né? Não quer dizer que o chocolate está fora da validade. Se você derreter, você vai ver que ele continua normal.
Então, geralmente, quando é algum aspecto fora disso, né? O sabor adequado, tem alguma coisa errada com o sabor, a textura também está muito diferente, né? Às Uma vezes a textura gente. muito É, arenosa, alguma coisa assim aí. desculpa te interromper, mas Aí. muitas vezes a gente pega um chocolate. Às vezes você vai comprar uma barra de chocolate para comer, alguma coisa assim. Você vê que o chocolate ele tá meio esfarelando. Isso seria um sinal de que a validade dele já passou? O esfarelar, ele também pode ser. Também pode ser uma outra questão que é o sugar bloom, né? Então, Ah, o esfarelar pode ser aí uma reorganização do cristal de açúcar. aquele Mas chocolate é foi muito relativo, né? colocado ali em várias situações de temperatura, É, durante transporte, armazenamento, então ele pode apresentar esse aspecto de estar esfarelando. Então a gente muitas vezes tá fica, certo. nossa, o chocolate venceu. Então não é isso. Então muitas vezes você pode até acabar consumindo sem problema. Exato, muito relativo, né? O importante é sempre entender a data de validade que tá, né? E obviamente respeitar essa data de validade. Ela tá ali por um motivo, né? Todo mundo faz um estudo antes de colocar essa data Uhum. de validade para entender, né? Então, é sempre respeitar isso e observar bem os aspectos, né? Se for um aspecto realmente que ele tá só, parece que uma manchinha mais branca, alguma coisa assim, que não tem textura, essa mancha branca parece mesmo um cristalzinho de gordura, alguma coisa assim, aí a gente pode aparentemente ficar tranquilo, né? Fora disso, o melhor é não arriscar. Tá certo, falou tudo. Bom, vamos lá. Área de inovação, o que a Barry Callebaut tem aí pela frente, tá trazendo de novo para o mercado? Olha, a Barry, falando um pouquinho do universo de cacau aqui, né? Uhum. Que eu fico mais um pouquinho nessa área. A Barry, dos maiores produtores aí que a gente tem no mercado, a Barry é completamente focada em cacau. A gente é apaixonado pelo fruto, pelas possibilidades. Então a gente trabalha muito com inovação mesmo, pesquisando o que o cacau pode entregar. Né? Quando eu falo do processamento, de tudo que eu fiz com o cacau, eu estou falando que eu estou trabalhando com amêndoa. Então, uma das que a gente faz, né, é entender as outras partes do cacau. O que a gente consegue com essas outras partes? Então, a gente tem pesquisa nesse sentido para entender o que o cacau ainda pode entregar. A gente, provavelmente, boa parte de quem está ouvindo conhece um produto que a gente tem que é resultado dessa nossa curiosidade sobre o cacau, que é o Uhum. chocolate rubi. O chocolate rubi, então, é um chocolate que ele é naturalmente cor-de-rosa, né? Olha aí. Ele tem, a partir do processamento do cacau, a gente conseguiu tirar uma coloração rosa do cacau, então não é nenhum tipo de corante, não é nenhum tipo de aditivo, é do cacau. Isso foi uma pesquisa muito forte que a Barry fez e lançou aí, e isso é considerado hoje o quarto tipo de chocolate. Olha que Então não é chocolate interessante. ao leite, amargo, nem branco, ele é o quarto tipo, né? Ele tem características específicas dele. E esse é dos resultados das pesquisas que a Barry faz. E dentro disso, aqui dentro a gente está sempre super curioso, pesquisando outros resultados, né? A gente lançou recentemente também um chocolate que a gente chama de whole fruit, né? O fruto inteiro. Esse é um Uhum. chocolate que a gente pode falar que ele é 100% cacau. Por que 100%? Ele é só feito com a massa de cacau? Ele não tem açúcar? Não. Ele tem uma parte da massa de cacau e a parte que tem do sor dele é um chocolate que é feito com a polpa do cacau, né? A gente extrai essa polpa tem os açúcares naturais dela, a gente passa por um processo onde essa polpa pode ser aplicada no chocolate. Então a gente acaba tendo um chocolate feito com massa de cacau e adoçado com cacau, 100% cacau. É um Que produto super interessante. inovador de mercado aí também. Então a gente está sempre pesquisando e E você, inovando você, aí. você falou a respeito desse chocolate com aspecto rosado, que você até citou que é um novo tipo de chocolate. Pode ser enquadrado como um novo tipo de chocolate. Em termos de sabor, o que ele apresenta de diferente? Ou ele não tem muita diferença do chocolate tradicional, Ellen? Não, ele é bem diferente, ele é bem característico. Ele Uhum. tem uma.
como a gente mexeu ali no processo, algumas etapas, né, que são as etapas que dão característica para o chocolate como a gente conhece, o Rubi ele vai ter características diferentes. Então ele é um chocolate que ele é mais suave, ele não tem aquela nota láctea como o branco, e também não Uhum. tem aquele amargor do cacau como um chocolate amargo, ou mesmo um ao leite, então ele tá ali no meio. Ele tem nota bastante frutada, ele tem uma acidez também, né, ele tem uma acidez também dele, então essa acidez combinada com essa suavidade, a gente costuma dizer que o Rubi ele tem uma nota bastante frutada, né? Essa combinação dessa percepção pra Uhum. gente. Então, ele é bem E interessante. a aplicação dele, o que você de repente indica aí como aplicação para o chocolate Rubi? Olha, o Rubi ele pode ser aplicado como qualquer outro chocolate, né? As aplicações são infinitas também. Ele traz um extra que, assim, a coloração rosa é super impactante, né? Uhum. Então você vai ver Um ele já aspecto conquista pelo estético. visual. Uhum. A estética dele já conquista. Ele pode ser aplicado para confeitaria, para cobertura de sorvetes, né? A gente está começando a ver aí no mercado, já existem algumas aplicações com o nosso Rubi. E qualquer aplicação que você faz com algum chocolate, você vai fazer com o Rubi. Ele vai trazer. Ele combina muito com, por exemplo, quando a gente está falando de alguma confeitaria, alguma coisa assim, ele combina muito com, como eu falei da nota frutada, né? Ele vai combinar muito com alguma coisa que tem essa nota frutada. Então ele vai ter um recheio de fruta, ou então uma base láctea mais suave, né? A gente consegue ressaltar essa nota do Rubi, fica muito legal. Muito bom. Helen, obrigado pelo bate-papo aí, pelas explicações, sensacional. A gente que é apaixonado por chocolate, a gente fica aqui realmente extasiado em saber um pouquinho mais a respeito do processo. Pessoal que de repente quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Barricade Bull, redes sociais, enfim, como o pessoal pode ter contato com vocês. Bom, a gente está como Barrica Lebon mesmo no Instagram. Lá o Hum. pessoal de marketing faz todas as curiosidades, né? Tudo sobre a Barri. A gente também tem a Academia de Chocolate, que fica em São Paulo, na Avenida Paulista. Também tem o Instagram deles, que é Chocolate Underline Academy, se não me engano. Mas se pesquisar lá Chocolate Academy também vão achar. Lá a gente tem o chefe que dá cursos incríveis sobre aí, o universo do chocolate, que dá para aprender bastante aplicações. E estamos aí à disposição, sempre também para todo mundo, ser super acessíveis. Muito obrigado, Ellen. Grande abraço para você, obrigado pelo bate-papo e até uma próxima Eu que oportunidade. agradeço.